Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio Musetti da SMJR Assessoria Empresarial. Esse é o nosso primeiro treinamento, literalmente, que a gente vai falar um pouco sobre venda de consórcio. Enfim, existiu essa oportunidade que foi apresentada para a gente. Então, quem está vendo esse vídeo ou já está atuando com o parceiro nosso ou pretende atuar. Então, aos que estão atuando, prestem bastante atenção, porque a gente vai explicar um pouco sobre o mercado, sobre alguns macetes aí da parte de consórcio. E quem pretende iniciar essa parceria com a gente também, dá uma lida, qualquer coisa entre em contato comigo depois, para a gente conversar melhor, tá bom? Vamos lá, essa primeira coisa a gente tem que se apresentar, né? Então, quem somos? A SMJR é uma consultoria empresarial que tem algumas parcerias firmadas, né? Entre elas uma parceria com a empresa Benevita. A Benevita ela é uma empresa gerida pela Caixa Consórcios através da Caixa Econômica Federal. Não sei se todo mundo sabe, mas os bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, enfim, para eles comercializarem seguros ou consórcio, existe uma empresa que é regulamentada pela SUSEP enfim, que propicia a possibilidade da comercialização desse tipo de produto. Então a Caixa Consórcios é a empresa da Caixa Econômica Federal que vende consórcio e a Benevita é gerida pela Caixa Consórcio. Então, na via de regra, a Benevita ela é gerida indiretamente pela Caixa Econômica Federal também, tá? A Benevita ela é sediada em Brasília, né? Justamente por conta dessa parceria e possui atuação nacional. Ela tem autorização de operação pela SUSEP de número 10.2013-835.0, tá? Esse é o número, consulta pública, entre no site da SUSEP e coloque esse cadastro que vai puxar os dados da Benevita, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre oportunidade, né? A Caixa Econômica ela é um banco que detém quase que o monopólio dos financiamentos habitacionais do Brasil. Então, há alguns tempo atrás, não muito tempo, o teto de financiamento era de até 90%. Ou seja, alguém queria comprar um imóvel de 100 mil reais, por exemplo, a Caixa financiava 90 mil reais, né? Ou seja, 90% do valor. Só que devido a um grande número de contratos inadimplentes nos últimos anos, por conta da crise, enfim, da situação da economia que a gente está passando, esse limite de financiamento foi baixando e agora, pouquíssimo tempo atrás, no dia 25 de setembro agora de 2017, chegou a 50%. Né? Então, assim, resumindo, se uma pessoa quiser comprar uma casa de 200 mil reais, por exemplo, ela tem que dar 100 mil reais de entrada, ou seja, metade do valor do imóvel. Então isso restringiu muito o financiamento, né? Porque a gente estava falando no mercado que pouquíssimo tempo atrás financiava 90% e hoje em dia está financiando 50%, né? Então isso restringiu muito o financiamento. Não é todo mundo que tem metade do valor para dar de entrada no imóvel. E o mercado até, a gente imagina que a intenção era que o valor dos imóveis baixassem, mas não é o que aconteceu. Na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, dependendo do ponto de vista, o valor do imóvel ele ficou exatamente no ponto que estava. Em alguns casos, dependendo da cidade, a gente está com uma ação muito pontual aqui em São José dos Campos. Em São José dos Campos, ele aumentou o valor do imóvel. Então, aumentando o valor do imóvel, aumenta também o valor que a pessoa tem que dar, né, que a pessoa precisa dispor para dar de entrada. Só que assim, mesmo assim, o cliente ele não vai deixar de comprar um imóvel devido a uma regra que surgiu da noite para o dia, né? Ele não vai deixar de comprar, não é uma coisa simplesinha, não é, por exemplo, uma moto, não é uma roupa diferente, enfim, não é uma viagem, alguma coisa assim que ele pode prorrogar, enfim. A gente está falando de imóvel, né? Que é o sonho de qualquer pessoa ter um imóvel próprio. Então a solução para atender essa demanda qual que é? É fazer com que essa pessoa, esse mutuário, a pessoa que quer ser um mutuário, tenha em mãos dinheiro para comprar esse imóvel à vista. Né? Parece uma solução mágica, mas não é. Né? Então vamos lá. A Caixa e os demais bancos estão com o que a gente chama de estoque de demanda, que nada mais é do que um acúmulo de clientes querendo adquirir alguma coisa e só que sem condições daquilo, né? Não devido a restrição cadastral ou algo que impede, mas por estar à mercê de uma nova regra. Ou seja, existe uma quantidade muito grande de pessoas que querem uma casa, adquirir o seu primeiro imóvel ou uma casa de veraneio, enfim, que querem comprar o imóvel e elas estão sendo impedidas de fazer isso. Não porque ela tem uma restrição no Serasa, porque ela tem protesto ou porque ela não tem renda, alguma coisa assim, mas simplesmente porque da noite para o dia, o que antigamente ela podia financiar
90%, agora ela só pode financiar 50%, né? Então essa demanda se comprova por um dado estatístico que exemplifica o mercado. Assim, atualmente, apenas aqui em São José dos Campos, o déficit habitacional é de 56 mil imóveis, ou seja, para zerar o déficit aqui em São José só. Não estou nem contando no Vale do Paraíba, estou falando apenas da cidade de São José, precisariam ser construídos 56 mil novas unidades habitacionais, né? Isso é um volume muito grande, né? Ou seja, existe uma quantidade muito grande de pessoas também para comprar, né? O déficit ele só existe porque tem gente que precisa comprar aquele imóvel ou que quer comprar aquele imóvel, né? Então vamos lá. Essa oportunidade, ela é muito, ela tem que ser entendida como uma parceria, ou seja, com a demanda represada e o déficit habitacional natural que o país tem, a venda de consórcio ela passa a ser uma coisa relativamente fácil de ser realizada, especialmente pelo fato de conseguirmos realizar inúmeras parcerias. Então assim, a gente aqui, tanto a Benevita quanto a SMJR, a gente realiza parcerias que viabilizam a venda do consórcio, né? A construtora, porque assim, construtora precisa vender, o corretor precisa vender, a imobiliária precisa vender. Então isso nos dá uma possibilidade enorme para vender consórcio de uma forma autônoma, ou seja, na verdade é o que a gente chama de tirar pedido só. A gente tem que apresentar a gente tem que procurar parcerias com corretores, com imobiliárias, enfim, isso, com construtoras e construtores também, e falar assim, ó, todos eles conhecem consórcio, não vai ser novidade para ninguém, mas especificar, ó, a minha oportunidade de consórcio é essa, eu consigo fazer dessa forma, eu consigo oferecer isso para o seu cliente, não aquilo, entendeu? Ou seja, chegar e propor as parcerias. É interessante para eles porque nenhuma desses profissionais, dessas empresas, eles são remunerados pela venda do financiamento, entendeu? O que a gente vai falar agora. Para quem está vendendo imóvel, pouco importa se será vendido através de financiamento de consórcio, porque a construtora não ganha comissão sobre a venda, a construtora ganha o lucro que ela tem na venda do imóvel. O corretor não ganha comissão sobre a origem do recurso e nem a imobiliária. Então, assim, se alguém quer comprar o imóvel e procura uma imobiliária para isso, a imobiliária vai ganhar a corretagem dela. Ponto, acabou. Ela vai ganhar isso do, da, do mutuário, né? Agora, da onde vai vir o recurso para a pessoa comprar imóvel, se vai vir de financiamento ou de consórcio, pouco importa, né? Então, por isso, só que como não existe mais o financiamento, não é que não existe mais o financiamento, mas a regra de financiamento está muito difícil, então é a oportunidade que a gente tem de oferecer o consórcio e ser mais assertivo nessa hora, né? Desta forma, assim, não apenas nós como empresa, mas cada um dos nossos parceiros tem a possibilidade de firmar parceria para oferecer os consórcios, né? Não importa se a construtora é pequena ou se a imobiliária foi aberta ontem, eles precisam vender imóveis e nós temos como ajudar nisso. Você pode, claro que assim, eu não vou falar para ninguém atrás da MRV, por exemplo, né? Mas a MRV, se não vender imóvel, quebra. E a construtora pequenininha ali da esquina, ou no que está aí no seu bairro, se ele não vender, ele quebra do mesmo jeito, né? São volumes de venda diferentes, mas qualquer construtora tem que vender os seus imóveis, né? E nós temos como ajudar essas construtoras, enfim, essas imobiliárias, esses corretores com essa questão, tá? Essa é uma coisa que eu sempre falo, o sucesso em venda de consórcio está diretamente ligado ao esforço em apresentar o produto para quem precisa. Dificilmente alguém vai vir atrás de você falando assim, vem cá, você tem uma coisa, você tem um consórcio, né? Dificilmente eles vão atrás de você, eles vão atrás de um banco, aí sim. Mas da pessoa que oferece o consórcio, não, né? Então essa apresentação ela pode ser feita por um profissional ou por vários. Isso depende da parceria, isso é uma coisa básica, né? Se você vai tentar oferecer a oportunidade de consórcio sozinho, você é uma pessoa. Se você faz uma parceria com uma imobiliária, por exemplo, ou com o corretor, você vai ter mais um, ou mais dois, ou mais três, ou mais quatro pessoas oferecendo a mesma oportunidade para esse déficit habitacional gigante que existe no país, né? Lembrando que só aqui em São José dos Campos são 56 mil unidades habitacionais que têm que ser construídas, né? É muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre consórcio, não sei se a maioria que tem conhecimento ou não, acredito que tenha, né?
Mas vamos lá, vamos entender as principais diferenças entre o consórcio e o financiamento habitacional. Consórcio, além da compra de bens, ele também serve como uma forma de guardar dinheiro com rentabilidade. A cada 12 meses a carta de crédito da pessoa ela é reajustada. O financiamento é uma compra parcelada, onde você tem uma despesa mediante a compra imediata de um bem. Ok, você vai ter o bem na hora, ok, só que você vai... É uma compra, você não está investindo nada. Você não tem um dinheiro que fica guardado, acumulando, rendendo, não. Simplesmente gera uma dívida, é isso. Consórcio é uma ótima opção para quem não tem urgência na compra, precisa escolher um bem, porém já quer ir poupando o valor ou abatendo a sua dívida. Ou seja, tem muitas pessoas, isso acontece muito mesmo, aquela pessoa que às vezes ela não consegue guardar dinheiro, ela não tem aquela rotina, né, de guardar dinheiro todo mês, e ela quer comprar um imóvel. Se ela for fazer um financiamento, ela tem que comprar o imóvel na hora. Enfim, ela aprovou lá um financiamento de 200 mil reais, ela tem que correr atrás do imóvel. No consórcio não, no consórcio ela vai saber mais ou menos quanto ela pode pagar por mês, o valor do imóvel, e ela vai pagando por mês, ela vai fazendo, entre aspas, essa poupança, até ela escolher o imóvel que ela quer. Ou seja, ela não precisa sair naquela sangria desatada de pegar o primeiro imóvel, porque senão o financiamento vai acabar o recurso do governo, vai acabar o recurso da Caixa, alguma coisa assim, né? Então assim, se ela já tiver um imóvel em vista, a gente ajuda a contemplar, tanto com sorteio, né, ou com o lance livre, que a gente vai falar depois o que é. E se ela não tiver, às vezes ela vai ficar esperando, às vezes muda de cidade, é uma condição que, por exemplo, no financiamento, se você mudou de cidade, tem que fazer uma nova avaliação, dependendo da cidade, a condição de financiamento é diferente, no consórcio não tem isso, né? E no financiamento é isso, quando ele é liberado, a compra tem que ser imediata. Liberou, você tem que comprar o imóvel, né? Consórcio não tem juros, ele somente tem a taxa de administração, o fundo comum, o fundo de reserva e o seguro, né? O total fica em torno, mais ou menos, o custo em torno de 0,58% ao mês. No financiamento habitacional convencional, além das taxas normais, né, ainda existe os juros do financiamento, que varia para cada banco, mas fica em torno de 1% ao mês. Vamos falar que a gente tem banco que é mais caro, Bradesco ou Itaú, por exemplo, são bancos mais caros, e tem banco mais barato, Caixa Econômica e Banco do Brasil, principalmente Caixa Econômica. Então, na média, o mutuário vai pagar 1% ao mês no financiamento e no consórcio 0,5%, né? No consórcio, você pode alterar o valor da carta de crédito para maior ou para menor até a data da contemplação, ou seja, você quer comprar um imóvel, sei lá, de 200 mil reais, só que, enfim, daí você viu um outro, você começou a ganhar um pouco mais, está com uma renda um pouco maior, tal, o que você faz? Você não quer comprar um de 200, quer comprar um de 250 mil, quer comprar um de 300, você pode fazer essa alteração do valor até a data de contemplação. Financiamento não, no financiamento habitacional o valor ele é determinado mediante o imóvel escolhido. Então, se você escolher um imóvel, tem a capacidade para pagar, você vai ter que comprar aquele imóvel. Você não pode mudar de opinião no meio, ou seja, não tem como. Você fez uma avaliação de crédito para aquilo, é para aquilo que você vai comprar. No consórcio ele é mais maleável, muito mais fácil, na verdade, né? E o consórcio é muito mais barato. Então, assim, aqui foi uma pesquisa, um cálculo que a gente fez agora há pouco. Então, num crédito de R$500 mil, 500 mil reais em 120 meses, ou seja, 10 anos. Financiamento via tabela price, ou seja, o valor igual, a parcela fica em mais ou menos R$ 6.730. No financiamento no sistema saque, a parcela média é 5.750. Parcela média por quê? No saque você começa pagando uma prestação mais alta e termina pagando uma prestação menor. Então nesse cálculo aí a gente encontrou a média de R$ 5.750. No consórcio, a parcela fixa é de R$ 4.916,67. Ou seja, a diferença no cúmulo dos 10 anos, dos 120 meses, é de mais de R$40 mil, ou seja, o valor de um carro. O valor de um carro que a pessoa economiza única e exclusivamente por escolher consórcio ao invés de um financiamento habitacional convencional num banco. Tá? Então assim, é isso que eu falo, o consórcio não é que ele é mais barato, ele é muito mais barato mesmo. Tá? E o consórcio Benevita, né? Assim, cada administradora de consórcio tem a sua regra própria, porém todas respeitam a regulação do Banco Central, né? Na Benevita, então, além de comprar o imóvel,
o cliente ainda pode, ele construiu o seu imóvel residencial ou comercial, se ele tiver um terreno próprio, ou seja, o cliente lá tem um terreno próprio e quer construir a casa ou o comércio dele, pode ser construído com o valor da carta de crédito, ele pode reformar ou ampliar um imóvel próprio, seja ele residencial ou comercial, ele pode comprar imóvel na planta, o que é muito mais barato, ou seja, está lá, ele está contemplado ou quer contemplar, uma carta de crédito de 200 mil reais, por exemplo, ele consegue chegar no imóvel na planta de um imóvel que custa 300 mil reais e comprar à vista tranquilamente. É muito fácil de vender, fácil de comprar, desculpa. Ele pode comprar terreno urbanizado, tá? Você pode usar a mesma carta para construção, ou seja, você tem uma carta de, sei lá, 200 mil reais, por exemplo, o terreno custa 100 mil. Você pode usar 100 mil para comprar o terreno e mais 100 mil para ajudar na construção, né? Você pode comprar um imóvel comercial no financiamento habitacional para pessoa física, você não pode, é financiamento habitacional, habitação, não pode usar para imóvel comercial, no consórcio pode. Você pode quitar um financiamento habitacional em seu nome ou em nome de terceiros, ou seja, às vezes você tem lá um financiamento habitacional que está um pouquinho apertado, você quer diluir o prazo, você quer aumentar o prazo, o que você faz? Você contempla uma carta de crédito no consórcio e usa aquela carta de crédito para bater aquele valor, ou seja, você consegue alongar a sua dívida. Ou você consegue comprar de terceiros. Então você tem algum conhecido de um cliente teu que tem um imóvel e está vendendo, está financiado, ele está vendendo porque por qualquer motivo, não está conseguindo pagar a prestação e tal. O que o teu cliente pode fazer? Ele pode contemplar uma carta de crédito e comprar esse financiamento de terceiros. Uma coisa super legal também, pode comprar vaga de garagem desde que esteja individualizada, ou seja, se ela tiver a matrícula individualizada, pode ser utilizado também para compra de vaga de garagem. E não é só imóvel, né? O interessante é que não é só imóvel que na Benevita pode ser adquirido. A Benevita ela atua como consórcio de automóveis, de motocicleta, de trator, de caminhão, de caminhoneta, de utilitário, de ônibus, micro-ônibus, aeronave, embarcação, máquina, equipamento nacional importado, eletroeletrônicos, enfim. E uma coisa que é super interessante, que aí é uma coisa bem diferenciada mesmo, é que a Benevita é uma das poucas empresas que atuam fortemente com consórcio de serviços, né? Pelo fato de estar vinculada a um banco, a Caixa Econômica Federal, eles têm um conhecimento de mercado que outras empresas de consórcio não têm. Entre os mais utilizados tem consórcio de cirurgia plástica, que é muito legal, cirurgia plástica reparadora ou estética mesmo, você pode reparar o cliente teu pode fazer uma reparação, enfim, de alguma situação lá que ele nasceu, ou simplesmente estética, quer fazer um tratamento estético, pode, não tem problema. Pode fazer pacote turístico, super legal, quer fazer uma viagem, né, mais incrementada, pode fazer. Festa de formatura, de casamento, bodas, debutante, enfim. Curso de graduação, de mestrado, de doutorado, etc. Enfim, é muita coisa. Dá para fazer tratamento odontológico, blindagem de veículo, perfuração de porta artesiana, enfim, um monte de serviço, né? Então isso é muito interessante. Então muitas vezes a gente tem parceiros que conseguem vender mais consórcio de prestação de serviço do que de imóvel ou de automóvel. É que a gente vai falar depois da comissão, a comissão percentualmente é igual, só que um consórcio de serviços é um valor menor, né? Um consórcio de imóveis é um valor relativamente alto, né? Então, mas é interessante saber que no nosso portfólio não é só imóvel que a gente trabalha também com toda a parte de veículos e serviços também, tá? Então, quem pode fazer consórcio? Para aderir a um consórcio como investimento, a gente sempre é bom lembrar que existe correção monetária, a cada 12 meses o valor é corrigido. Qualquer pessoa pode que tenha essa possibilidade, assim, basta ela assinar o contrato, apresentar a documentação básica para aderir ao consórcio e pagar as parcelas em dia. Qualquer um pode fazer, ou seja, se a pessoa, independente do cadastro dela, se ela quiser todo mês guardar um dinheiro que ela não consegue de alguma outra forma, e ela pode comprar, ela pode entrar, né, num consórcio e pagando as prestações até o dia da contemplação ela resgata aquilo ou até o final do prazo, enfim, daí depende muito, né? Cada caso é um caso. Agora, para utilizar a carta de crédito, para efetivamente contemplar e utilizar a carta de crédito para comprar algum bem, aí o cliente não pode ter nenhum tipo de restrição comercial e a renda tem que comportar o pagamento das prestações sem maiores problemas, sem maiores comprometimentos, ou seja, não pode comprometer mais de um terço da renda, né? Então a pessoa que ganha 10 mil reais, por exemplo, não pode pagar mais do que 3 mil reais, 3.300, mais ou menos é isso, tá?
tem que fazer essa análise porque depois que vamos imaginar que a gente consegue fazer uma contemplação para um cliente depois do segundo mês, do segundo, terceiro mês. Ele vai fazer sei lá, em 200 meses. Ele vai ter mais 197, 198 meses pela frente com o bem na mão e com a dívida para pagar. Ou seja, a Caixa Consórcios, a administradora do consórcio, tem que ter o mínimo de respaldo do que ele vai pagar, que ele não vai simplesmente deixar de pagar só porque foi contemplado. Então por isso que é feita uma análise é uma análise muito mais simples do que uma análise de banco para financiamento, mas é sim feita uma análise de renda e principalmente uma análise cadastral. Menor de idade, entre 16 e 18 anos, também pode fazer, desde que os tutores assinem junto. A gente tem alguns casos em que pais fazem para os filhos, né? Ou o filho lá está com seus 16, 17 anos, e o pai, em vez de fazer uma poupança, ele faz um consórcio justamente para forçar o filho, né, a adquirir um bem, guardar dinheiro para um propósito, que é adquirir um bem, seja uma casa, seja um apartamento, seja um carro, enfim. E quais são os valores das cartas de crédito? Para imóveis a gente tem 14 faixas, que vai de 70 a 700 mil. Então tem lá 70, 100, 140, 150 mil, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 650 e 700 mil reais. Essas são as faixas de consórcio de imóveis que a gente trabalha. E valores de automóveis a gente também tem 14 faixas, que vai de 25 mil a 150 mil. Né? Então assim, são valores bem amplos. A gente não colocou aqui de serviço porque é muito picado. Esses são os principais, né? Então assim, existem algumas administradoras de consórcio que tem lá 5, 6 faixas. A gente tem 14, né? A gente atende desde aquele cara que vai fazendo consórcio de imóvel de 70 mil, que muitas vezes vai ser para complementar alguma coisa, fazer uma reforma, alguma coisa assim, ou até de 700 mil reais, que é um valor importante, ou seja, um valor que efetivamente dá para comprar um imóvel, né? E com automóvel também, desde de 25 mil reais, que é para ajudar a comprar um carro popular ou dar entrada num outro, até 150 mil, que é comprar um baita de um carro. Então, assim, a gente consegue atender todo tipo de perfil de consumidor do nosso mercado, né? A finalização da venda, toda a venda, ela será concluída diretamente por nós, junto da Benevita e da Caixa Consórcios, tá? Futuramente, a gente acredita que em 2018 a gente vai ter um acesso para cada parceiro. Enquanto isso não acontece, nós temos que fechar todas as vendas, tá? A documentação necessária, RG, tudo cópia simples, tá? RG, CPF, comprovante de residência são itens obrigatórios sempre. O comprovante de renda, ele é interessante pedir ou deixar o cliente avisado que para retirar a carta de crédito contemplada é necessário apresentar. Na hora que ele vai entrar, que ele vai aderir, comprar uma cota de consórcio, não precisa do comprovante de renda. Mas eu particularmente aconselho pedir e oriento a sempre falar para o cliente que ele vai ter, que no momento da contemplação ele vai ter sim que apresentar o comprovante de renda, que vai ter que ser feita a análise de renda. Infelizmente hoje em dia não muito, mas antigamente acontecia muito disso. O cliente achar que simplesmente ele está contemplando, ele pode pegar a carta e já sair comprando. Não, ele tem que passar por uma avaliação de renda, né? A comissão, vamos lá, independente do tipo de consórcio que vocês vão comercializar, o parceiro, você no caso, recebe o valor de 1% da carta de crédito dividido em 3 meses, tá? Simples de entender. Exemplo, imóvel de 300 mil reais, a comissão, 1% de 300 mil reais, 3 mil reais. Então a comissão será de 3 vezes de R$ 1.000, ou seja, no mês você ganha 3 mil, no mês você ganha 1.000, no outro mês você ganha mais 1.000 e no outro 1.000. Terminou a comissão dessa venda que você fez, tá? E assim, é uma coisa interessante falar que dependendo da área de atuação, do local onde vai ser ofertado, o público que vai ser ofertado, o valor do imóvel aumenta e consequentemente a comissão. Percentualmente não, mas o valor sim. A comissão média em São José dos Campos é de R$ 6.032,11 por imóvel. Ou seja, em São José, claro que vai ter aquele imóvel que custa muito mais, outro que custa bem menos, mas na média, o cálculo que foi apresentado para a gente, agora no mês de setembro, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, 2 meses atrás, é de R$ 6.032,11 por imóvel, tá? Ou seja, você consegue fazer ter uma renda
Só para esse tipo de venda, aqui em São José dos Campos, conseguiu viabilizar a venda de um consórcio de imóvel, você vai ganhar 6 mil reais total, ou seja, 2 mil reais por mês. É tranquilo fazer uma venda de consórcio por semana. No começo vai ser um pouco mais difícil, vai fazer uma a cada 15 dias, um por mês, mas depois assim que se familiarizar mais com o produto, ver que é uma coisa muito fácil de vender, é normal vocês conseguirem uma comissão de 2 mil reais por semana. Por semana, ou seja, fazer uma venda dessa por semana, automaticamente, como é dividido em 3, né, vocês conseguem receber mais ou menos aí 2 mil reais por semana de comissão, tá? Lembrando, isso é super importante lembrar, que a comissão ela paga apenas mediante a adimplência da parcela, tá? Se o seu cliente pagou a primeira prestação, você vai receber a primeira parcela da sua comissão, ou seja, 1% dividido em 3 meses, 30% desse 1% você vai receber agora de cá. Se ele não pagar a segunda prestação, você não recebe. Então, assim, é interessante lembrar que ele, assim, deixar muito claro para a pessoa que vocês vão vender, que isso aí não é só interessante para eles e para a Caixa Consórcio, para o Benevita, é interessante para vocês, tá? Não adianta vocês venderem, falar assim, eu vendi uma carta de crédito de uma cota de consórcio, sei lá, de 500 mil reais, por exemplo, uma baita de uma venda super legal tal, só que na hora do cliente pagar a prestação, ele não paga e você não recebe a comissão. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto em tudo que está nessa situação e oferecer e concluir a venda, principalmente venda de imóvel, tá? Consórcio de imóvel principalmente, só para quem realmente tem condição de pagar aquilo. Venda de imóvel, o consórcio do imóvel, a prestação é mais alta, normal, o valor de imóvel é mais alto do que o valor de um automóvel, então consequentemente vai ser mais alto. Então, assim, pergunta para a pessoa, você realmente quer? Você tem condições de pagar? Vai ficar tanto por mês, você tem realmente condições de fazer isso ou não? Tá? É interessante fazer isso, na verdade, principalmente para vocês, porque se eles não pagarem, vocês não recebem a comissão, né? E vamos lá, para terminar, o que a gente oferece de apoio? Por e-mail, tá? Através, por enquanto, do meu e-mail pessoal, que é o sergio@smjr.com.br. Inicialmente vai ser esse, depois a gente vai ter um específico para a equipe de venda. Isso é uma coisa que a gente está acertando ainda, qual que vai ser o e-mail, como é que vai ser o contato, se vai ser, às vezes é via chat no nosso site ou não, enfim, isso a gente está definindo ainda, tá? Mas por enquanto é esse, que é o meu e-mail pessoal. Por telefone, através do número 11 999135474, pode chamar no WhatsApp, não tem problema, tá? E diretamente na Casa Consórcio, pelo telefone 3004 4000, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 702 7000. Esse telefone da Caixa Consórcio, às vezes tem alguma dúvida muito técnica, que às vezes eu não consigo, enfim, na hora eu não consigo falar, ou precisa de alguma informação de sistema, e às vezes eu estou em trânsito, visitando com um cliente e tal, entre em contato nesse telefone que eles dão o suporte que precisa, tá bom? E no site, né, no nosso site, smjr.com.br, ele é um site voltado bastante para a consultoria empresarial que a gente faz, mas ele tem um campo que chama material de apoio. Atualmente, nesse campo, ele possui apenas material para a equipe de consultoria empresarial nossa. Mas até o final de novembro, agora a gente vai disponibilizar todo o material online naquela sessão. Ou seja, precisou de algum material online, tabela de referência de preço, área de atuação, enfim, qualquer coisa, banner para prospect, a gente vai colocar tudo lá, tá? Nós vamos confeccionar material individualizado para cada parceiro, ou seja, você que acreditou nessa oportunidade e vai trabalhar com a gente vai fazer um material personalizado para você. Então, para isso a gente pede que vocês mandem o e-mail quanto antes para mim, direto lá no sergio@smjr.com.br, o seu telefone de contato, telefone fixo eu não aconselho, mas principalmente telefone celular, e o endereço de e-mail. E a gente sugere criar algum e-mail específico para isso, tá? Para não ficar confundindo com coisa pessoal. Ou a gente utiliza o contato @smjr.com.br para retorno. Ou seja, a gente não utiliza esse e-mail para comercialização de produtos. Então, se você quiser um e-mail nosso, pode colocar lá, a gente coloca lá o e-mail contato@smjr.com.br, vai ter um código que é teu, apresentando esse código a gente sabe que é teu. Ok? Finalizou a venda, a comissão é tua. Então é isso, gente. Bons negócios. Qualquer dúvida me liga, manda e-mail. Não se acanhe em relação a isso. Muito pelo contrário, assim, eu tenho certeza que a gente vai fazer muitos bons negócios. O mercado está aí precisando
desse tipo de produto. Não é um produto difícil para ser comercializado, muito pelo contrário, é um produto fácil de ser comercializado, é um produto que tem uma demanda represada muito grande, é um produto bom, é um produto que está vinculado à Caixa Econômica Federal, que é uma empresa que tem um nome forte no segmento habitacional. Então assim, vocês estão com a faca e o queijo na mão, é só cortar e aproveitar, e não tenham dúvidas, que vai ser uma atividade muito próspera para vocês, tá bom? Então novamente eu fico à disposição, me liga, me manda e-mail, a gente vamos conversar, vamos tomar um café, e é isso aí, gente. Bons negócios, fiquem com Deus.